Olá, Shalom Leculam, estão de volta com mais um programa Vai Israel. Hoje o programa 546 da nossa série, Marcos Silva, dando início ao programa Vai Israel, continuando na série Apocalipse, o Apocalipse como jamais foi descrito por ninguém em tempo algum. Eu creio dessa forma, e você tem lido sobre isso, já leu, já viu filmes acerca disso, já ouviu seu pastor, seu guru, seu profeta, seja quem for, certamente você está ouvindo coisas aqui que você jamais ouviu da boca deles. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Vamos dar sequência a essa série, entrando no cerne do livro do Apocalipse, porque você viu que na abertura, até agora, nós falamos das 7 igrejas que o Eterno dirigiu a sua palavra através da boca do seu servo amado Machia, que levou a Yohanan essa palavra para chegar até o dia de hoje, para o dia final desta humanidade debaixo do sol deste planeta. O projeto do Eterno, o plano do Eterno sendo cumprido de maneira perfeita, como perfeito ele é. E se você quer saber mais, entender o que na verdade a igreja recebeu de mensagem e o que está por vir para acontecer, não deixe de assistir esse programa e não deixe de assistir essa série. Então convido você mais uma vez a não sair daí, porque dentro de instantes estamos de volta com mais um programa para Israel, para mim e para você. E dando sequência ao Israel, Marcos Silva, programa 546 da nossa série, entrando no cerne do livro do Apocalipse. Você que assistiu o programa, tem assistido essa série, viu que no programa passado nós falamos sobre a igreja de Laodiceia, que tivemos também a oportunidade, o prazer, o privilégio de estar lá, que, como falei, onde tem lugar na Bíblia sua, ou qualquer Bíblia que tenha a história desse livro, eu já estive em todos eles. A maioria das cidades que são citadas na Bíblia, eu conheci. Tive o privilégio de estar em Alexandria também, Mênfis, no Cairo, na Grécia, na Turquia, em Roma, até na Alemanha, onde se deu o início para o Holocausto judaico, dos judeus. Porque o Holocausto não só se prendeu aos judeus, já falei sobre isso. Em Dachau, na Alemanha, o primeiro campo de concentração criado por Hitler em 1933, no campo piloto, e a guerra começou em 1939 e foi até 1945, quando aproximadamente 6 milhões de judeus israelitas foram trucidados, logicamente com mais 45 milhões de outros seres humanos chacinados pelo regime nazista. Então, estamos falando das coisas com autoridade, não apenas porque li, porque alguém falou para mim, que eu fui em alguma escola, não. Eu estive lá. Eu invisto na sua da palavra em Israel, busco aprender para poder falar para você que me acompanha. Eu falo com autoridade do que eu vi. Então, no Testamento, todo lugar do Testamento eu estive, todos eles, sem exceção. Onde Paulo andou, de Troade até Tessalônica, todos os lugares estive lá presente para trazer a você, para aprender e transmitir às pessoas os ensinos que o Eterno nos trouxe e está trazendo até hoje através desse livro sem igual, sui generis, que é composta do Taná, você sabe disso, que é, você cristão conhece como o Velho Testamento, que já disse que não existe essa história, e o Brit Hadashah, que o cristão chama de Novo Testamento, que também não existe. É um livro só. O Eterno não tem duas palavras, a palavra dele é uma só, não existe duas. Ele é um, não há outro além dele, nunca houve, jamais haverá. E você vai ver agora, nesse programa de hoje, quando vamos iniciar, entrando no cerne realmente do que o Apocalipse é, no que o livro do Apocalipse, no início, falou às 7 igrejas e terminando com Laodiceia, a pior fase da igreja,
comunidade dos seres humanos debaixo do sol desse planeta, se assemelhando com o tempo da era, uma era de Noa, ou seja, de Noé, quando o mundo vivia naquela situação e houve aquela catástrofe universal que foi o dilúvio. Ainda que haja quem discuta sobre isso, há vários estudos, há vários contos mais antigos que a Bíblia que falam no dilúvio global. É só ler a epopeia de Gilgamesh, o Enu-Melis, tem várias histórias aí. O conto da árvore de Ulupu, tem muita história acerca disso. Você precisa estudar só isso. Busca que você vai achar. Então a Odisseia é a era mais difícil da igreja e é aqui o Eterno promete o maior e melhor prêmio, o mais nobre prêmio que alguém pode receber. Por quê? Porque é a fase mais difícil num tempo de hoje, onde as pessoas estão mornas e mortas. Mornas e mortas. E está sendo vomitado da palavra do Eterno, porque elas não conhecem e nem querem a palavra do Eterno verdadeira. Elas querem o oba-oba, elas querem a alegria, querem o prazer e querem viver no mundo, nessa terra, pelo menos 1000 anos com seu Deus criado pela igreja romana, claro que na permissão do Eterno, como aqui já disse, um propósito disso, de separar joio do trigo, porque é assim que se separa. Se você sabe quem você é, você não vai se enganar com ninguém vai lhe enganar, até porque a palavra também diz isso. O Eterno confunde sábio e entendido, mas agora aquele que é dele, que realmente conhece a ele, jamais será enganado nem confundido, porque não vai ser permitido. Você vai sair da Babilônia como eu saí, e muitas pessoas, muitos seres humanos têm saído do engano, porque infelizmente a maioria gosta da mentira, gosta do engano. É o mundo que vivemos hoje, a igreja está assim, cheia de gente só de fachada, adoradores de lábios, coração muito longe do Eterno, da sua palavra. E é nessa igreja de Laodiceia, é a única dessa comunidade que o Eterno, pela boca do Yohanan, Yeshua, traz na palavra para ele, dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que estou na porta e bato. Essa é a versão original. Eis que estou na porta e bato. Quem é a porta? Yeshua. Estou na porta e batendo na porta. Batendo que porta? É a porta da Assembleia de Deus, da Adventista, de qualquer seita religiosa, cristã ou não. Essa porta dessa igreja não. Está batendo na porta do seu e do meu coração. Se você é dele, você pertence a essa comunidade, a comunidade do Eterno, não a Laodiceia, mas você está nessa Laodiceia, que é uma Babilônia, você está saindo dela, você está entendendo o que ele está dizendo. Estou batendo a porta, estou na porta batendo. Se alguém abrir a porta, se você abrir a porta, que é a porta do seu coração, para que ele entre, o Eterno só vai entrar no coração de quem se limpou, de quem purificou a sua alma, fez chuvar, limpou o coração de verdade, tirou toda rancor, toda amargura, todo ódio, toda inveja, toda mentira, tudo que não presta, adultério, tirou do seu coração, para que ele possa habitar. Você vai abrir, limpando seu coração, para que ele entre. Eu entrarei e cearei com ele. Por que entrarei e comerei ou cearei com ele? Outra coisa que quem lê letra não entende. Vai tentar dizendo que vai entrar e vai ser um com você. Ele vai comer com você, porque você está comendo com ele. Está entendendo como isso é profundo? É fantástico essa colocação da palavra. Agora, a pessoa que lê letra vai se perder. Mas não importa, porque Yeshua foi claro dizer: eu sou a porta. Eu estou na porta, na verdade. Ele é o caminho. Está no caminho. Ele tem um caminho para levar você de volta para casa. Ele tem a vida. Eu sou a vida. O Eterno está falando pelo boca de Yeshua, eu sou a vida. Não há como chegar a Hashem, se não fosse no espaço de Yeshua, a Mashiach, como eu que falei. Então essa igreja é tremenda. Se você realmente sair dessa, você realmente é um privilegiado e vai ter a honra de sentar no trono do Eterno. Não é que sentar no trono que tem uma cadeira com trono cheio, que você vai ver agora no livro de Apocalipse, essa alegoria, toda essa coisa metafórica para animar, engano para quem lê letras. Está no trono do Eterno, você está com ele, como agora acabei de dizer, você vai abrir o seu coração, ele vai entrar e vai cear com você com ele. Não é para sentar os dois numa mesa, sei lá, e o outro lá, não, você é ele é você. Ele está em você, você é dele. Entende isso?
Essa ideia, a ideia que os cristãos têm e que a igreja ensinou e o povo cai nessa balela é que vai ter uma grande boda, as grandes bodas do Eterno. Você vai sentar numa mesa imensa, está todo mundo sentado lá participando da ceia do Senhor no céu. Olha, dá licença, meu. Você é o quê? Tem algum problema mental? Não sabe raciocinar? Faz sentido isso? Isso é lógica. Isso tem lógica, coisa dessa. Porque as coisas de Deus não tem lógica, é verdade, mas ele não é imbecil, nem quer ninguém, ele não quer imbecilizar ninguém. Ele não quer imbecilizar ninguém. Presta atenção no que você está lendo e que está lhe ensinando. Não existe isso. Nós vamos ver, aí já mostrei várias vezes, mas vamos ver agora, entrando no cerne do Apocalipse realmente, trazendo à baila o que de verdade já aconteceu, está acontecendo e acontecerá brevemente para o fim dessa humanidade debaixo do sol desse planeta, ainda que haja alguém que acredite que a humanidade não vai ser destruída completamente, ela vai permanecer, a humanidade vai existir, não vai haver humanidade, a humanidade vai sumir, porque a humanidade não é criada, não foi criada pelo Eterno. Vai ler a palavra, peça a Deus direção. Quando que nasceu a humanidade? O Eterno criou um ser perfeito chamado Adão Cadimão, que é o homem perfeito, o varão perfeito, Isso é uma coisa que pouca gente entende e acredita que Deus é misógino, que Deus não gosta de mulher e que homens que falam só no masculino de Deus têm problema com mulheres. E particularmente com sua mãe, porque é muito comum isso. Os psicólogos Freud de plantão pensam dessa forma. Mas é assim que tem que ser, para confundir sábios entendidos. Só não vai confundir e enganar quem de verdade sabe em quem tem crido. Então, dando início ao programa de hoje, nós vamos entrar no cerne, como eu falei, do livro do Apocalipse, agora no capítulo 4, lendo do verso 1 ao verso 6. Depois dessas coisas olhei e dentro de mim estava uma porta aberta no céu, e uma voz semelhante a uma trombeta que eu ouvi falando comigo anteriormente disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente estava no Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Eterno, e diante de mim havia um trono no céu, e nele achava-se assentado alguém. Aquele que estava sentado brilhava como diamante e rubi, e um arco-íris parecendo esmeralda circundava o trono. Ao redor do trono estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos, vestidos com roupas brancas, e usavam coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas, que são o Espírito, com letra maiúscula, cétuplo de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Realmente, um texto, para quem lê a letra, é muito difícil mesmo de se entender. Eu me lembro que em 2012 eu estava lá em Megiddo, com um grupo de um apóstolo, e alguém me perguntou sobre o Apocalipse. Eu podia falar para eles sobre o Apocalipse. As pessoas não disse, não, com certeza. Porque é um livro que quem lê a letra não vai entender nada lendo isso aí. Veja que história parece sem pé sem cabeça. Agora, o profeta, o apóstolo, o discípulo Yohanan está falando uma mensagem que recebeu do Eterno e no Espírito. Veja que ele está tendo uma visão, só uma visão do apóstolo, do discípulo Yohanan. Ouviu uma voz de uma trombeta mandando ele subir para cá. Então ele estava encerrando a conversa com Hashem através de Yeshua, que falou para ele sobre essas 7 igrejas que eu acabei de falar, que representam todas as comunidades religiosas do mundo, toda a terra. E agora chegou a hora dele subir. Vem cá, vem ver, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Veja que ele está chamando para mostrar. Você viu tudo, está informado, as informações que passamos, você passou para as pessoas, você recebeu as informações. Se você pertence a uma dessas igrejas ou a mais de uma dessas igrejas, você conhece alguém ou você pertence a ela, você que assistiu o programa, que assistiu essa série, você deve ser situado, localizado numa delas. Você já saiu ou você não saiu, mas já viu coisa que foi descrito
até agora, e cada igreja dessa, cada comunidade dessa, cada religião dessa, tem pessoas que realmente são pessoas que são seres humanos que pertencem a Hashem. Ovelhas perdidas da casa de Israel, que estão sendo resgatadas, achadas, que é o trabalho, a missão principal do Mashiach Yeshua Ben Yosef, que a Bíblia cristã o chama de Jesus Cristo. Veio resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é Israel, o país, já disse aqui N vezes. Israel, você que anda segundo a instrução, que obedece a instrução do Eterno, conforme esse Mashiach Yeshua, para você, cristão de Jesus Cristo, andou, ensinou, praticou, viveu. É isso que está dizendo. Aí o apóstolo recebeu toda a informação e agora está sendo levado a outro plano para ver o que vai acontecer. De verdade, já aconteceu e está acontecendo, porque as profecias do Apocalipse elas já começaram, não é de hoje, já faz tempo. Porque quando o Mashiach partiu, que voltou com o Ruach HaKodesh nos seus discípulos que receberam de verdade, e assim foi passando até o dia de hoje para quem recebeu o ensino do Mashiach, porque ele já voltou, não vai voltar mais, já disse aqui, não vai voltar, ele já voltou. Ele está voltando para quem se transforma, para quem faz de chuvar, para quem de verdade anda no Espírito que ele andou, que é o Espírito de Hashem, tornando-se um com ele, como ele é um com Hashem. Dá para entender isso aí? Isso está mais claro do que o sol. É o meu dia, cara. Um dia sem nuvem no céu. Não tem como ser diferente. Aí veja que agora ele vai subir. E o que ele vê lá? Veja que coisa engraçada. Quem lê isso aqui, parece brincadeira, parece coisa de história da carochinha, da quem não tem o que fazer, ou não. Veja o que ele diz. Aí ele viu um trono no céu. É um trono no céu, é isso mesmo que está vendo? Um trono no céu, e quem estava sentado nele, havia alguém assentado nele. Nós vamos saber de quem ele está falando. Né? Há outro engano muito terrível sobre esse assento, quem está nesse trono. Né? Há muita confusão, muito engano, muita polêmica, muita discórdia acerca disso. Havia alguém sentado nesse trono, e o interessante é que aquele que estava sentado brilhava como diamantes, como brilhantes, no caso rubis. E havia um arco-íris parecendo com esmeralda que circundava esse trono. Veja que coisa fantástica, uma visão realmente esplêndida, obviamente, numa viagem que o profeta, que o apóstolo, o discípulo de Yeshua, Yohanan, recebeu, viu. Porque é aquela coisa, as pessoas veem o que elas querem ver e veem o que não querem ver também. É assim que funciona quando o Eterno usa, quando ele quer, com quem quer, onde quer, porque ele quer usar. Faz assim. Então mostra essas visões e, claro, isso tem um propósito. Confundir sábios entendidos. Para que isso traga, isso é proposital, traga discórdia entre as pessoas. Os que creem e os que não creem, os céticos. Está aí a confusão. Porque se você tem certeza do que você viu, você não vai discutir com ninguém. O Eterno mostra se você viu ou não, você viu. Se alguém vai acreditar ou não, você viu. Veja que coisa interessante. Brilhava como diamante e rubi, e em torno do trono havia esse arco-íris parecendo com esmeraldas. Coisa interessante. Agora vem outra coisa muito chamativa e também que quem lê a letra não entende nada. Fala que havia 24 tronos. Ao redor desse trono que estava lá com esse alguém que brilhava como diamante e rubis. O que é isso? 24 tronos? Havia 24 tronos. O que ele está falando? Ele está falando de quê? Está falando de quê? Está falando de uma nação que é Israel. O povo eleito dele, que está aí representado nesses tronos, pelos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Basicamente, particularmente, especialmente em Jacó. Porque Jacó teve 12 filhos. Os filhos de Jacó é Israel, e o próprio Jacó e Jacó assumiu para si os filhos de José, de Yosef, quando estava no Egito. Lembra disso? Efraim e Manassés, Menahem, esses são o povo Israel do Eterno, que continuaram andando segundo a instrução do Eterno, sendo Israel do Eterno e não
um religioso, um ritualista, não. Um cerimonialista não. Mas um que andou segundo os passos de Yeshua. Aí você pode perguntar, mas tem 24 tronos? A tribo de Israel, o povo de Israel, são 12 tribos. Tem 24? Dá para entender por quê? A Bíblia fala que existe uma cópia minha e sua. Uma aqui, nesse planeta, e outra lá. Fala que existe uma Jerusalém terrestre e tem uma Jerusalém celestial. Ele está falando dessa celestial. 12 mais 12, 24. Então, lá. Entendeu aí? Por isso, 24 tronos e 24 anciãos, que são as figuras de Abraão, Isaac, Jacó, a sua descendência, que estão aqui, partiram daqui, estão lá. O que estava lá? O tabernáculo, o mexicano, quando foi trazido a Moshe, o modelo foi mostrado. De onde foi o modelo? De onde ele veio? Desse mundo, onde está esse trono. Esse trono está falando do lugar de Atzilut, o mundo da luz, o mundo onde o eterno Hashem criou todas as coisas. A luz que emanou dele e foi dando luz onde ele chegou. Começando pela primeira criação dele, que foi Adão Macadimon, o varão perfeito. Antes que tudo existisse, tudo foi feito por ele, por causa dele e para ele, para esse varão perfeito, Adão Macadimon, que aqui andou em perfeição, mostrando como é o proceder de um homem perfeito, um varão, a figura humana de Yeshua Ben Yosef, que a Igreja Católica Romana, na permissão do Eterno, mais uma vez digo isso, para confundir, sabe entendido, o batizou de Jesus Cristo de Nazaré, que era o meu Deus. Quando eu chegava, eu falava Jesus Cristo de Nazaré. Eu nem falava muito de Deus, falava de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo para mim era Deus. Sim. Por que não? Não entendia, né? Mas eu sei que ele tinha Deus. Deus está nele, mas ele não é Deus. Ele é o que Deus é. Ele mostra o que Deus é. Eu mostro para você, e você também, se andar segundo ele andou, nós mostramos para as pessoas quem é Deus. Não somos nós, mas quem é Deus. Capite? Capite? É isso. Fantástico isso. Tremendo essa palavra. Agora, lendo letra, meu amigo, você vai ouvir de homens que viajam, imaginam essas coisas. E fica criando, claro, é a possibilidade para você acreditar e criar, imaginar o que você achar que deve imaginar ou criar na sua mente. Como é que você pode estar pensando ao meu respeito, do mesmo? Medita, vai, estuda, busca, e certamente você não será enganado nem confundido por ninguém. Se você é ovelha da casa de Israel, você certamente está ouvindo essa palavra, você está ouvindo a voz do seu pastor, que não sou eu, obviamente. O seu pastor é Yeshua Ben Yosef. Estou à porta e bato. Estou na porta. Eu estou na porta. Você vai deixar eu entrar? Você quer ser um comigo e eu um com você? É isso que ele está dizendo. E havia 7 tochas acesas, que representam o quê? Os 7 Espíritos do Eterno. O Espírito sétimo de Hashem, do Criador. E que dentro do trono havia algo como um mar de vidro, cristal, claro como cristal, diante desse trono. De que ele está falando sobre isso aí? Aqui, imagine que está falando aqui da abóbada, aquela que fecha todo aquele mundo, como fosse um mar de vidro. Na verdade, é uma metáfora para mostrar que nesse mundo do eterno, tudo é límpido, é claro, é puro, é luz pura, não há sombra, não há nada que faça alguém perder o caminho. Não tem como, você está na luz. E certamente, se anda na luz, se você está com ele, você jamais andará nas trevas. Uma mensagem realmente fantástica para quem pode realmente entender. E dando sequência ao programa, para encerrar o programa de hoje,
Vamos ler ainda nesse mesmo livro, continuando essa história, aqui no capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser vivente parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro ser vivente tinha um rosto que parecia humano, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um dos 4 seres viventes tinha 6 asas repletas de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é Adonai, o Deus dos exércitos celestiais, que era, que é e que virá. Toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram daquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, e o adoram. Eles lançam as suas coroas dentro do trono e dizem: Tu és digno, Adonai Eloheinu, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Sim, por tua vontade elas foram criadas e vieram a existir. Outro texto muito mais ainda complicado do que o anterior. Quem lê a letra. É interessante esse texto aí. Veja que ele fala: no centro, ao redor do trono, havia 4 imagens interessantes. Uma parecia com um leão, outra parecendo com um boi, outra com um ser humano e outra com a águia. Essa visão do Yohanan, ela não é única. Ela, se você for ler, se estudou, se conhece a palavra, vai ver que em Ezequiel, capítulo de 1 a 6, você vai ver essa história. A visão de Ezequiel também, semelhante a esta que está vendo aí. O que é que está realmente ensinando? Porque está falando de leão, de boi, homem, um ser humano, e da águia. Mostrar o ensinamento para que você esteja com essas forças em você. Primeira coisa, o leão, porque o leão é o animal, porque o homem é um animal mais feroz no meio selvagem. É o leão, não existe outro. Mais determinado, mais feroz, mais forte. É o leão. Depois você tem o boi. O boi é um animal, como o homem também é, mais forte no meio doméstico. O boi realmente é um animal forte. Veja só, forte. O homem, o ser humano, que é a obra, a imagem que parece com o ser humano, é a imagem que foi criada pelo Eterno. Sua semelhança, não é de caráter. Então, estou mostrando o caráter do Eterno. E, por fim, a águia, que é a ave mais forte, mais perspicaz, que tem maior voo mais alto, que tem um maior poder de enxergar de cima, é a águia. Está falando de um conjunto que é Hashem, que é você que está em Hashem. Porque o ser humano, como obra essa da criação de Deus, nada mais, nada menos é do que o quê? Do que de um aperfeiçoamento desses animais. O homem é isso. O Eterno fez assim. Porque ele está nessa. O Eterno está nesses 4, resumindo, nesses 4 animais, seres que manifestam o seu poder de força, de determinação, de visão, de voar, imaginar coisas. Porque é o Eterno. Isso é uma coisa que pouca gente vai entender isso, lendo essa visão que teve aí Ezequiel. E fala, que agora está Yohanan falando, mas Ezequiel viu antes, e pode, para quem pesquisa, gosta de estudar, pode ser um acréscimo, alguém escrevendo parte do Taná, introduzindo dentro do Pirkei Hadashah, para mostrar que uma coisa tem que estar na outra. Se não tiver, não faz sentido. Geralmente é inclusão, é invenção, é criação do homem para o engano. E isso é confirmado e ratificado porque ele fala que esses animais, todos eles têm 6 asas.
Por que 6 asas e não 7 asas, não 8 asas, que pode ser pares? Por quê? São 6 asas. É interessante isso. E olhos por cima, em cima e embaixo. Outra coisa é que quem lê não vai entender isso pela letra. É complicado realmente. 6 asas. 6 asas fala de um tempo de criação. Isso é uma metáfora, isso é uma metáfora que se faz com o Bereshit. A criação de tudo pelo Eterno em 6 dias, 6 bilhões de anos, não sei. 6 dias é o que está dizendo lá. É uma etapa, um início, num Bereshit. Porque o Bereshit, a palavra quer dizer, em um princípio, em um início, um princípio. Tudo tem um começo e um fim. E o fim começa com 1, porque se você ler Bereshit, o original hebraico, você vai ver que quando o Eterno disse haja luz e houve luz, e ele chamou isso, veja só, houve tarde e manhã, e ele disse um dia. Pode pegar em qualquer versão da Bíblia, qualquer uma que vai do original, você vai ver que houve tarde e manhã, um dia. Agora, se você prestar atenção, ler com cuidado a sua Bíblia, você vai ver que quando ele separa a água do domo, da calota celeste, da terra, cria outro dia, tarde de manhã, o que ele disse? Houve o quê? O segundo dia, ele criou o dia 2, 2, ele disse 2, não. É uma coisa interessante, ele disse 2 não, ele disse segundo dia, porque ele não começou dizendo, quando criou a luz, tarde de manhã, ele disse, e houve tarde de manhã, e o primeiro dia não, um dia. Procura entender, para pensar e medita nessa nuance que está aí. Já o segundo, depois terceiro, quarto, quinto, sexto, e acabou a criação. Sétimo dia, dia de descanso, que não é um dia, né? Está falando do término de uma criação. Acabou. Aí agora é regozijo, é preciosidade, é alegria. É isso, descanso. Que o cristão e a maioria das pessoas que andam atrás da Bíblia não entende nada do Shabat, do sábado. Porque acha que sábado é o 7º dia, como a Bíblia está dizendo. O término da criação foi o 6º dia. O 7º dia, que aí não é dele, isso é uma coisa que colocaram na palavra, é o término da criação. Aproveitamento do término de uma criação perfeita. Que assim o Eterno criou, em um princípio. Daí, pode-se imaginar que há outros princípios, que houve outros princípios. E termina em 6. 6 é o último. Entendeu aí? Então, por isso está em 6. Esses olhos em cima e embaixo, porque é a visão holística de tudo. Por onde eles vão, é como um drone que está filmando tudo. Por isso que o Eterno não perde nada de ninguém. Como você vê o satélite na Terra, são os olhos de Deus na Terra. Esses animais também são os olhos do Eterno na Terra. Os animais são os olhos de Deus na Terra. Todos os animais. Nós somos os olhos de Deus na Terra. Nós somos a manifestação do Eterno na Terra. Por isso que ninguém foge do Espírito Eterno. Para onde fugirei do teu Espírito? Se eu mergulhar no fundo do mar, tu me esconder, tu vai me achar lá. Se eu pular por mais alta estrela do céu, tu vai me derrubar de lá. Vai até buscar você onde você estiver. Porque Ele está onde você está. Você não foge dele. É fantástica essa história. Fantástica, digo não é? Aí você vai ver, para encerrar o programa, quem está sentado no trono? Quem é? É Yeshua? É Jesus Cristo, o Cordeiro? Não, não é ele não, é Hashem. Porque só tem um rei, só tem um rei. Existe o príncipe, existe o príncipe, o Sar, Shalom, o príncipe da paz, que é Yeshua. Mas o rei de Jerusalém celestial é Hashem. Entendeu aí? Ele está sentado no trono. Que repete santo, 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 santo. Isso é uma alegoria. Uma alegoria que não existe. Ninguém vai chegar no céu, como as pessoas imaginam aí. Você já viu o filme, eu já vi. Interessante, quando eu estava no meio da caixandade. Todo mundo no céu, de branco, com aquela roupa branca, vestido de branco, né? Roupa branca, ó, roupa branca. Como se fosse roupa branca. É ridículo, né? Galinho de palma. Isso é uma alegoria, isso tem nada a ver isso aí. Isso é claro que o Eterno recebe isso. Porque nós fazemos isso naturalmente pelo que praticamos, pelo que fazemos e honramos, porque entendemos que Ele é nosso
Senhor, Ele é quem nos criou. Por isso que diz, tu és digno, Adonai Elohim, quer dizer, Adonai Elohim, quer dizer, com letra maiúscula, o Senhor, letra maiúscula, Adonai Elohim, quer dizer, nosso Deus, nosso Criador, nosso Senhor, é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. Por quê? Tu criaste todas as coisas, porque o Senhor criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ti. Sim, por tua vontade. Todas as coisas foram criadas, a começar pelo varão perfeito, Adão Macadimon, primeira obra da criação do Eterno, antes do existisse, pelo qual, e para qual, e para ele, foi criado as demais coisas que vieram a existir. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje e que em breve deixaremos de ver esse planeta, essa humanidade, e estaremos de volta para casa no Atzilut, voltando para ver esse trono aí com o Eterno. Isso é uma metáfora, obviamente. Espero que você tenha entendido e qualquer dúvida estamos à sua disposição. E terminando mais um programa, nós vamos agradecer, como de sempre, ao Eterno, porque isso é de bom ao vitre. Toda Arbá, Adonai, Elohim, Melech Olam, Avinu Malakeinu, Mitzvah Shammai. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus do Universo, Criador do céu e da terra. Toda Arbá, Shua, Shohai, Shamos Bahá. Toda Arbá, Harion Shaddai. Toda Arbá, toda Arbá, toda Arbá. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus do Universo, Deus Altíssimo, aquele que nos sustenta. E você que assistiu o programa, nosso Darbá. Muito obrigado mais uma vez por você conosco. E, como de sempre, a você e sua família desejamos uma Shavuot, uma semana de bênção, que você receba essa semana de bênção e a Shalom, a paz que vem de Adonai, Shalom que vem de Adonai. E você que é ovelha da casa de Israel, que estava perdido e foi achada juntamente comigo, e estamos lembrando, é óbvio, e vamos mais uma vez guardar o Shabbat, que está mais uma vez chegando. Assim sendo, letra ótima, quer dizer, até logo, e ela vai, tchau, até o próximo programa, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.